Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula promovida pela Fase Bahia, na execução do projeto Bahia Produtiva, uma atividade remota prevista no Plano Emergencial de ATER, desenvolvido aqui nos territórios do Vale de Quiriçá e Baixo Sul da Bahia. Nessa videoaula de hoje, nós trataremos da criação de tilápia em tanques escavados. É uma adaptação de um material técnico desenvolvido pelo SEBRAE, e adaptado aqui para a agricultura familiar. Durante a nossa videoaula, vocês vão perceber que muitas das orientações e observações para a criação de tilápia em tanques escavados são feitos para grandes criatórios. Porém, é possível fazer esse tipo de atividade na agricultura familiar com propriedades pequenas e condições peculiares de relevo e clima e todos os outros aspectos que envolvem as características das propriedades rurais na nossa região. Então, essa criação de tilápia para a agricultura familiar. Algumas associações que a gente trabalha, embora não tenha atividade direta com esse tipo de empreendimento, mas as propriedades ela tem muito potencial para desenvolvimento da piscicultura e principalmente da tilápia, que vocês vão perceber que é uma espécie de peixe altamente adaptável a diversas regiões e que tem um potencial de crescimento muito importante para o desenvolvimento da cultura. Então, quais são as vantagens da criação da tilápia? A tilápia ela possui uma elevada capacidade de adaptação a diversos climas e ambientes, até condições de salinidade de água. Vocês vão perceber isso também ao longo aqui da nossa apresentação, da nossa videoaula. Suporta bem as situações ambientais adversas, possui alta conversão alimentar, que significa que a alimentação da tilápia ela é facilmente convertida em ganho de tamanho e peso dos animais. Possui grande resistência a manuseio, grande potencial de comercialização e a relação custo-benefício produtivo. É uma atividade que tem baixo custo e tem uma alta rentabilidade. Agora apresentaremos uma sequência de perguntas e respostas para quem já tem o trabalho com a piscicultura e pretende incluir a tilápia como um criatório de ampliação dessa criação, ou quem está tentando começar do zero com o tipo de trabalho de piscicultura. Então, qual seria a menor largura de uma propriedade para a implantação da piscicultura em tanques escavados? Lembrando que essa é um material feito principalmente para propriedades que têm um alto potencial produtivo, propriedades grandes. Porém, como eu já disse, a piscicultura com tilápia ela é altamente adaptável a propriedades pequenas. Propriedades com largura inferior a 50 metros apresentam dificuldade para implantar unidades com boa operacionalidade, uma vez que os tanques teriam um formato muito longitudinal, ou seja, seriam muito compridos, o que aumentaria os investimentos iniciais na movimentação de terra, tubulação de abastecimento e canais de descarga, entre outras estruturas necessárias. O que é que isso significa? Que quanto mais comprido e estreito é o tanque escavado, os custos se elevam para a manutenção desse espaço. Porém, propriedades pequenas, mesmo sem obedecer essa largura de 50 metros, largura mínima de 50 metros, podem sim trabalhar com a piscicultura, com a criação de tilápia em tanque escavado. Porém, os tanques eles vão ser bem menores para poder se adaptar ao tipo de terreno e ao tipo de propriedade que está sendo instalado. Então, qual seria a declividade adequada em uma área para a implantação de uma unidade de piscicultura em tanques escavados? Bom, a declividade não deverá ser maior que 2%, ou seja, para cada 100 metros lineares de área, o desnível do ponto mais baixo para o ponto mais alto não deve ser maior que 2 metros. Porém, é uma situação que também pode ser revertida dentro de uma propriedade que ela tem muita declividade. Porém, não poderá ser feito em larga escala, mas sim em um tipo de criatório para atender a demanda de uma família ou de algumas famílias de uma comunidade. Qual a textura de solo mais apropriada para implantar piscicultura em tanques escavados? Bom, o solo ideal é o que apresenta textura argilo-arenosa, ou seja, quando está úmido, ao se fazer uma tira nas mãos, dá para juntar as duas pontas sem quebrar a tira.
Tecnicamente, é o solo que, na sua análise granulométrica, apresenta 40% de argila e 60% de areia. Mas se meu solo não for desse tipo, ele for um solo mais arenoso ou um solo até mais argiloso, ele pode ser desenvolvido a piscicultura em tanque escavado? Pode também, porém vai ter que ser feito de uma forma com mais cuidado para poder evitar principalmente as trincas em solo muito argiloso ou o vazamento em solo muito arenoso. É possível implantar unidade de piscicultura em tanques escavados em solo arenoso? Sim, aquilo que a gente já tinha até comentado um pouco antes. Há necessidade de investimentos em impermeabilizantes para o fundo e laterais dos tanques, pode ser lona plástica, manta asfáltica ou solo cimento. Então é possível fazer sim com solo arenoso, porém você vai ter que ter um cuidado ao implantar para que não haja vazamento de água do tanque. É possível produzir tilápia em águas salobras? Sim, ela tem uma boa capacidade de adaptação e crescimento em águas salobras. Há necessidade que se promova a adaptação do alevino ao meio salino. Depois da adaptação, as tilápias suportam salinidade de até 15 gramas de cloreto por litro d'água. Então, muito importante para quem está mais localizado na região do semiárido, onde as águas tendem a ser mais salinizadas, que mesmo assim é possível de se obter um bom desempenho na criação da tilápia em águas com esse tipo de característica. Qual a quantidade mínima de água necessária para implantar a unidade de piscicultura em tanques escavados? Bom, conhecendo-se a capacidade de produção da fonte, dimensiona-se o tamanho do projeto dos tanques, de modo que a água disponível atenda às demandas de abastecimento e a renovação prevista ao longo do cultivo. Isso significa que você, para planejar o seu empreendimento na sua unidade familiar, você primeiro deve conhecer sua fonte de água, qual a capacidade de abastecimento dela e qual o deslocamento, a distância entre o ponto de captação e o ponto de armazenamento e criação, para daí você planejar a estrutura necessária para a criação do seu empreendimento. Quais as principais demandas de água na piscicultura em tanques escavados? O abastecimento dos tanques, a reposição da água evaporada, a reposição da água infiltrada, reposição da água de troca em função do nível tecnológico empregado. O que significa isso? Quando você faz um tanque escavado, logicamente aquela área onde está sendo escavada ela não é uma área que já tenha água no seu espaço. É necessário que esse tanque escavado ele seja abastecido. Então você vai encher o tanque de água e iniciar o processo de criação. Porém, toda a água que está exposta no tempo, ela vai ter uma taxa de evaporação, vai ser perda de água pela incidência do sol e temperatura e vento. Então, essa água ela vai ter que ser reposta periodicamente. Água infiltrada, principalmente se você não utiliza nenhum tipo de impermeabilizante, uma lona, uma manta, nada disso, mesmo um solo com capacidade ideal, argilo arenoso, ele vai ter uma taxa de infiltração e essa água também vai necessitar de retroca. Reposição da água em troca em função do nível tecnológico empregado. Quando você trabalha de um modelo de piscicultura com alta tecnologia, você vai precisar também de ter características específicas da água que vai estar sendo utilizada. E essas características específicas, às vezes, é difícil de conseguir quando você mantém por muito tempo aquela mesma água no ambiente. Então, às vezes, você vai ter que fazer mais trocas. E essas trocas, consequentemente, requerem um maior volume de água disponível para você implementar o seu empreendimento. Quais as principais contaminantes das fontes de água utilizadas na piscicultura em tanques escavados? São o básico, que a gente deve ter muito cuidado. Esgotos domésticos, a proximidade com esse tipo de esgotamento deve ser evitada em virtude dessa contaminação ser muito fácil. Resíduos agroindustriais, resíduos agroquímicos, resíduos orgânicos. Todos esses resíduos eles podem ser prejudiciais no tratamento e na condução da piscicultura. Então, devem ser evitados e ter o máximo de cuidado com todos esses agentes contaminantes. A piscicultura em tanques escavados demanda uso de energia elétrica? Sim, de preferência um circuito trifásico, para adaptação, elevação e distribuição de água na unidade produtiva e alimentar máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. Se não houver disponibilidade, podem ser utilizados grupos geradores movidos a diesel, gasolina ou gás.
Lembrando que esse tipo de informação ele é muito útil para quem quer fazer um empreendimento de larga escala, de alto potencial produtivo. Para a agricultura familiar, a energia elétrica ela é importante, sim, porém não necessariamente com tantas peculiaridades. Não precisa necessariamente ter um circuito trifásico. A energia elétrica ela é importante para todas as outras situações que são necessárias dentro de uma propriedade rural. Principalmente no caso de ter que fazer uma elevação da água para abastecimento do tanque. Se você tiver que elevar, necessariamente você vai ter que ter um circuito elétrico compatível com a bomba que você vai utilizar. Mas se tiver água por gravidade, essa fase já é superada. E se você não tiver energia, também você pode utilizar não necessariamente um grupo gerador, mas sim um conjunto motor-bomba a combustão para que seja levada essa água e você conseguir abastecer os seus reservatórios. Como deve ser o acesso à unidade produtiva de peixes em tanques escavados? Com capacidade de trânsito durante todo o ano para veículos de pequeno, médio e grande porte, de forma a facilitar a entrada de insumos, serviços e escoamento da produção. Mais uma vez, uma característica muito importante que é o trânsito na área e o deslocamento de pessoas e veículos dentro do sistema produtivo. Porém, se é um processo de agricultura familiar com pouca capacidade produtiva, você pode desconsiderar alguns fatores como veículos de grande porte e médio porte. Porém, o acesso ao local onde está sendo cultivado a área de criação é muito importante que tenha um acesso fácil, porque você vai ter que periodicamente transportar insumos e produtos que requerem uma capacidade de locomoção mínima para poder ter um conforto e ter uma gestão facilitada. Onde encontra assistência técnica para a implantação da unidade produtiva de tilápia em tanques escavados? Então, é necessário que você tenha um serviço de ATR, que ele pode ser público ou por empresas e associações técnicas. No nosso caso, nós estamos apresentando a situação dentro do projeto Bahia Produtiva, que ele tem dentro do seu corpo técnico a contratação de entidades que possuem profissionais que têm conhecimento técnico suficiente para poder assessorar no processo de implantação e condução do sistema produtivo de piscicultura. Muito bem, entraremos agora nos requisitos básicos para empreender na criação de tilápia em tanques escavados. Requisitos básicos de local, tamanho e formato da área. A produção de peixes em tanques escavados requer áreas que não sejam muito pequenas. O tamanho da área requerida é em função do objetivo do empreendimento. Propriedades muito estreitas não são recomendadas, menos de 50 metros de largura, por aumentar a necessidade de movimentação de terra e, consequentemente, aumento no valor dos investimentos iniciais. Porém, nesse ponto, estamos falando de investimentos altos, com altos empreendimentos. Porém, para a agricultura familiar, mesmo em áreas pequenas, é possível de fazer esse tipo de intervenção e criação. Temos o cenário ideal. O ideal é que a área seja retangular para que a distribuição dos tanques se dê de forma uniforme e que seu formato também seja retangular. Não são recomendadas tanques menores de 400 metros quadrados e maiores de 6.000 metros quadrados. Os muito pequenos aumentam o custo de manejo, além de permitir grandes variações de temperatura de água durante o dia. Já os muito grandes apresentam grande dificuldade de acesso, de manejo e captura dos peixes. Porém, essas duas imagens abaixo, elas retratam muito bem o que está dito no texto. Porém, há adaptações. Na imagem ao lado esquerdo, você tem o cenário ideal, com áreas extensas, tanques retangulares e que não são tão pequenos. Já na direita, você também tem uma área, tanques retangulares, porém numa área pequena, e os tanques são bem menores. Qual que é a dificuldade nesse ponto? No lado esquerdo, você tem uma alta produtividade, você tem um controle maior da temperatura da água, porque a própria água ela faz esse controle, e no lado direito, com os tanques menores, você tem uma produtividade um pouco menor, o manejo ele é mais trabalhoso, você tem uma dificuldade para manter a temperatura da água, porém é possível de se fazer. Com a agricultura familiar, com a mão de obra familiar, você consegue desenvolver a piscicultura mesmo em pequenas áreas. A topografia do local.
O local deve ser plano com suave inclinação. A inclinação ideal não deve ser maior que 2%. Locais com declividade acima de 2% demandam maiores investimentos em movimentação de terra, acarretando em maior imobilização de recursos financeiros. A textura do solo e do local. O local ideal para a piscicultura em tanques escavados é o de textura argilo-arenosa e que não apresente afloramentos rochosos. A quantidade de argila na composição do solo deve atingir 35% e 40%. Solo muito argilosos, além de ser difícil de serem escavados, apresentam rachaduras quando esvaziados. Solo arenoso apresenta baixa retenção e demanda grandes quantidades e grandes volumes de água. Solos arenosos apresentam baixa retenção e demandam grandes volumes de água. Podem ser utilizados, porém requerem maiores investimentos em revestimento com lonas ou outros materiais. No exemplo aí apresentado na foto, nós temos um solo arenoso onde foram instalados 2 tanques escavados. Porém, para se diminuir ou evitar a fuga de água, foi instalado um sistema de impermeabilização com lona, o que encarece um pouco o investimento, porém, dentro de uma condição favorável, disponibilidade de água e de espaço numa propriedade rural, é extremamente interessante que seja instalado. Requisitos básicos dos recursos hídricos da água. A água a ser utilizada deve atender parâmetros de quantidade e qualidade suficiente que assegure a viabilidade do cultivo e a sanidade dos peixes, principalmente relacionado à sanidade dos peixes, porque sem uma água de qualidade você pode estar levando diversos tipos de contaminantes que podem prejudicar a saúde dos animais, que são os peixes, ou até mesmo de quem futuramente for consumir estes peixes. Quantidade de água. A quantidade de água deve ser suficiente para, depois do enchimento dos tanques, repor as perdas por infiltração, evaporação e renovação prevista mediante a necessidade de troca de água dos tanques. As perdas por infiltração é função da textura do solo. Solos mais arenosos apresentam maiores perdas de água por infiltração. Solo argilo-arenosos bem compactos reduzem as perdas por infiltração. As perdas de água por evaporação é função das condições climáticas da região, ou seja, uma região onde se instalou tanques escavados para a piscicultura. Essa região ela possui incidência de sol muito forte, possui ventos fortes também, ela tem uma tendência maior à evaporação dessa água e, consequentemente, a reposição dessa água ela vai ter que ser feita de forma mais incisiva. Fontes de água. A água para a piscicultura pode ser oriunda das mais diversas fontes: poços Amazonas, poços artesiano ou tubular, açudes ou barragens, lago, lagoa, rio ou riacho. O importante é que a fonte de água ela seja suficiente para abastecer o enchimento do tanque e a manutenção de reposição dessa água durante o período de produção. E também a qualidade que envolve a fonte de água. Se essa água não é contaminada, se essa água não tem nenhum tipo de característica que possa ser nociva ao processo de criação. Seguindo pela qualidade da água. Inocuidade. A qualidade da água para a piscicultura deve obedecer às seguintes características físicas, químicas e biológicas: não possuir sabor e odor desagradáveis, ser de aspecto agradável e não ter cor de turbidez, não conter substâncias nocivas ou tóxicas, não conter micro-organismos patógenos definidos através de parâmetros e padrões estabelecidos por norma das legislações sanitárias. O empreendedor deve atentar para determinados locais onde as fontes de água para abastecimento dos tanques são de baixa qualidade ou ainda podem estar poluídas com resíduos domésticos, industriais ou agrícolas. Esse sim é um ponto limitante para a criação, a qualidade da água e a disponibilidade também. Sem uma água de qualidade, você não pode iniciar um tipo de produção de piscicultura em tanque escavado. Alcalinidade. O pH da água do cultivo de tilápias deve ser mantido entre 6 a 8,5. Abaixo de 4,5 e acima de 10,5, a mortalidade é significativa. Temperatura. Os peixes tropicais, como as tilápias, apresentam conforto térmico entre 27 e 32 graus. Abaixo
tem duas imagens. A primeira é uma fita que tem a capacidade de medir, através da sua representação por cor, em qual faixa está o pH de uma determinada solução. Esse produto ele pode ser encontrado em farmácias ou casas agropecuárias. É importante que a pessoa que esteja na atividade de piscicultura tenha esse material à disposição. Nele, você tem condição de medir o pH da água e fazer as correções necessárias utilizando o calcário, por exemplo, para poder colocar esse pH numa faixa ideal de produção. O termômetro, como todos já conhecem, ele pode estar sendo utilizado para medir a temperatura da água. Lembrando que uma água muito quente ou muito fria é prejudicial para a criação. E quando você conhece a temperatura daquela água, você pode fazer alguma atividade que possa fazer o controle dessa temperatura. Por exemplo, instalação de sombras artificiais ou naturais, para que o tanque ele tenha proteção contra os raios solares. Salinidade. Em regiões onde a implantação da aquicultura só é possível com o uso de água salobra ou salgada, o cultivo de tilápia tolerante à salinidade é uma alternativa. Ou seja, é possível sim você utilizar águas salobras para a criação da tilápia. Porém, no início da produção, ainda com os alevinos, é necessário que faça a adaptação dos peixes para essa condição. Requisitos básicos operacionais. Disponibilidade de mão de obra. O empreendedor ou agricultor familiar deverá verificar a disponibilidade de mão de obra pelo menos em duas categorias, no entorno da propriedade. Mão de obra operacional é a mão de obra responsável pelo desenvolvimento das atividades operacionais da unidade produtiva, que nesse caso e na nossa região, a gente está falando da própria mão de obra familiar, que é quem vai implantar ou conduzir a sua criação, tendo mão de obra esporádica de terceiros para apoiar no tipo produtivo. E a mão de obra especializada, que é a mão de obra formada por técnicos, especialistas na piscicultura e gestores administrativos, ou seja, a assessoria técnica. E nesse caso, essas duas imagens representam o lado esquerdo a mão de obra familiar, fazendo a despesca dos animais, dos peixes, e do lado direito o projeto Bahia Produtiva, que vem dar esse apoio e esse estímulo à produção da piscicultura na região. Outra observação é a proximidade de fornecedores de insumos. Mesmo no sistema produtivo de agricultura familiar, é necessário que seja adquirido alguns insumos, às vezes ração, que porventura não possa ser produzido na propriedade. Então, fornecedores dos principais insumos, alevinos e ração, devem se localizar a uma distância que torne viável a implantação do empreendimento, com segurança. Fornecedores estabelecidos a distância acima de 100 km podem elevar os custos operacionais da atividade. Proximidade com mercados consumidores. O mercado consumidor é que define a forma, quantidade e qualidade dos produtos piscícolas. Consumidores estabelecidos a distância acima de 100 km podem comprometer os custos e a qualidade dos produtos. Porém, nós estamos aqui estimulando, além da produção para a venda, a produção para o autoconsumo e para a venda próxima da propriedade, ou seja, na comunidade e comunidades vizinhas. Requisitos básicos ambientais. Preservação ambiental. Margem de rios, riachos, açudes, barragens e nascentes são, de acordo com o Código Florestal da Lei 12.651, de 25/5/2012, áreas de preservação permanente, APP. Assim, o empreendedor ou agricultor familiar deve verificar como se dará o acesso ao manancial hídrico para definir onde será o ponto de captação de água de forma de compensação ambiental. A compensação ambiental é a condição estabelecida pela legislação para mitigar ou compensar possíveis impactos causados a um local por ocasião da intervenção na sua condição natural. Na piscicultura em tanques escavados, os impactos mais comuns são remoção da vegetação do local para dar lugar à construção dos tanques, modificação da paisagem natural do local mediante as operações de movimento de terra e supressão vegetal, lançamento de efluentes, águas residuais, provenientes das operações de troca do esvaziamento do tanque e fuga de espécies exóticas para corpos d'água mais próximos,
ou pontos de descarga, podendo acarretar em possíveis desequilíbrios nos ambientes aquáticos. Exemplos de compensação ambiental para os impactos gerados. Estabelecimento de um plano de reposição florestal das espécies suprimidas no entorno da área impactada. Construção de lagoa de decantação para reposição das águas residuais e estabilização da matéria orgânica. Aproveitamento das águas residuais decantadas na irrigação de culturas agrícolas e pastagens. Aproveitamento da matéria orgânica sedimentada no fundo dos tanques e da bacia para adubação orgânica em solos com baixa matéria orgânica. Legalização ambiental. Antes de qualquer intervenção no local onde o empreendedor pretende implantar unidades de produção de peixes em tanques escavados, deverão ser estudadas todas as condições acerca dos impactos gerados e do tamanho do empreendimento para seu enquadramento junto aos órgãos ambientais de licenciamento. Assim, deverá ser instruído o processo de licenciamento ambiental, atendendo às exigências impostas pela legislação no que tange aos documentos necessários aos estudos dos impactos solicitados, que subsidiem a elaboração do projeto técnico, econômico e financeiro. Manejo operacional. Planejamento das aquisições de insumos, matéria-prima e da utilização de recursos humanos. Checagem completa da estrutura para possíveis correções de vazamentos e falhas no sistema de abastecimento, de drenagem e demais estruturas. Adubação orgânica com esterco de gado curtido. Abastecimento do berçário. Calagem mediante aplicação de calcário agrícola para correção da acidez de acordo com a necessidade medida pelo pH. Então, lembrando daquela necessidade de você ter sempre o controle do pH da água. Para isso, você pode utilizar aquelas fitas que já foram citadas antes e a correção ela deve ser feita conforme a foto apresenta, com a utilização do calcário dolomítico. A aquisição de alevinos e povoamento do berçário com densidade de 25,5 alevinos por metro quadrado, entre 25 e 26 alevinos por metro quadrado. Esses alevinos podem ser adquiridos da agricultura familiar pelos programas de distribuição. Aqui no estado da Bahia nós temos a Bahia Pesca, que frequentemente faz parcerias com os municípios e distribui alevinos, não só tilápias, mas também outros como tambaqui. A oferta de ração, renovação da água, biometais quinzenais, registro, berçário, abastecimento dos tanques de engorda, despesca do berçário e transferência para os tanques de engorda, desenvolvimento e acompanhamento do cultivo na fase de engorda, oferta de ração, medição e avaliação dos parâmetros de hidrologia, renovação de água, biometrias realizadas a cada 15 dias, ajuste da oferta de ração, registros e controles e a despesca. Então essa é a sequência de trabalho que o agricultor, o empreendedor, vai desenvolver na sua propriedade para poder conseguir ter o desenvolvimento da piscicultura em tanque escavado com a criação de tilápias. Então, muito obrigado e até a próxima. ATER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.